Bom dia, turma. Vamos concluir agora o capítulo sobre estruturas das angiospermas na parte 3, certo? Então, a gente vai ver algumas estruturas, né, específicas e como é que a gente pode identificar elas, certo? Caule, né? O caule é uma das principais partes de uma planta, né? É nela que a gente, nessa estrutura que a gente encontra os vasos condutores das plantas, né? Xilema e floema. Ele é dividido em três partes, em partes principais, como gema, nós, entre nós, né? A gema possui o meristema, certo? E você já sabe que o meristema, ela é uma estrutura de crescimento das plantas, né? E esse meristema, essa gema a gente pode encontrar tanto apical como na lateral, né? Gema apical é crescimento da planta e gema lateral, formação de galhos, ramos, folhas e flores, certo? Temos regiões a gente tem região de nó, né? Que é onde se originam as gemas, né? Em cada nó desse aqui vai originar a gema, vai haver a formação de quê? De galhos, folhas ou folhas, né? E região entre nó, que é uma região entre um nó ou outro, uma região onde vai haver entre uma região de surgimento de gema e outra região de surgimento de gema, certo? Chama-se de caule o órgão condutor de seiva, certo? Existem vários tipos de caule, certo? Que a gente pode identificar. Caules aquáticos, que podem estar completamente submersos na água. Subterrâneos são aqueles que se desenvolvem dentro do solo, certo? Como a batata inglesa. Existem caules aéreos que são mais abundantes, como troncos, estipes e tronco de novo, né? Que eu repeti, errei, né? A gente tem os estipes, né? Que ele é de forma rígida, cilíndrico e longo. Eles apresentam gomos em suas extensões e folhas e em suas extensões e folhas somente no ápice, né? Exemplo da palmeira. Palmeira, carnalbeira, são exemplos de caule do estilo estipe, certo? Risóforo, caule tipo risóforo, são aqueles caules que se desenvolvem, certo? Em ramos que crescem em direção ao solo, certo? Auxiliando na sustentação da planta, como exemplo em mangue, né? Os mangues vermelhos, né? E o rizoma, que são caules subterrâneos que crescem horizontalmente sobre o solo, exemplo de bananeira, certo? As modificações os caules, gente, eles se adaptam, certo? Com o ambiente, com o tipo de fruta que talvez a planta for originar, certo? Então, eles vão sofrer algumas adaptações. Existe caule que se adapta para formato de gavinha caulinar. São modificações que formam espiral e que servem para agarrar em outras estruturas e a planta conseguir crescer e se levantar. Essas espécies a gente pode dizer que é uma planta trepadeira. Exemplo desse tipo de modificação caulinar naquelas na planta de maracujá, né, que dá o maracujá, a gente consegue observar essa estrutura. Existe a folicláudio, né, que são caules achatados, verdes, semelhante às folhas, e tem aqueles caules que vai fazer reserva de água, são aqueles que são encontrados em ambientes quentes, né? Se o ambiente é quente, obviamente ele pode ter a ausência de água, ser quente e seco, né? Então esse tronco ele vai dilatar e vai armazenar água, né? Dentro dele, a gente pode citar o caule timbó, né? Muito comumente encontrado aqui na região, né? E ele armazena água, né? Falar de folha, as folhas elas possuem quatro estruturas diferentes, né? De estruturas, né? Da planta. A gente tem o nervo central, nervo secundário, lâmina foliar, o pecíolo, né, estípula e nó e o caule, né? Do caule a gente encontra o nó, onde vai ter a gema secundária, né, que vai dar origem a folhas e galhos, flores. A gente vai ter o nó, né?
do nó vai partir estípulas, né? E vai ter o nervo, que vai ser onde vai se desenvolver a folha. Temos o nervo central, né? Os secundários e a lâmina foliar. As folhas a gente pode dividir elas em simples, folhas compostas, folhas parimentadas, folhas palmadas ou digitadas e folhas compostas. Aqui a gente tem exemplo de folhas imparimentadas, parimentadas, certo? Isso tem a função de quê? De um caule, né? E a formação delas, né? Digitada, né? Que parece uma pão espalmada e recomposta, certo? Falar sobre sementes, a gente sabe que a semente é nela que a gente encontra o embrião, né, da planta. É importante de plantas, né, que possuem semente, como gimnosperma e angiosperma. É importante dessas plantas a sobrevivência delas no ambiente terrestre, certo? A semente, ela possui ela é o óvulo que desenvolveu da planta, certo? A semente ela é o óvulo que se desenvolveu da planta, é formada por três partes: embrião, certo? É o suprimento nutricional, que é o endosperma, e o revestimento protetor, que é o tegumento, certo? Então, aqui a gente, na figura, a gente tem uma semente, a gente está vendo aqui o endosperma, que é o suprimento nutricional, essa parte marronzinha clara. A gente tem o tegumento, que é essa casca grossa, né, que fica posterior, né, com o ambiente, contato com o ambiente, né, que tem função de proteção da planta. A gente tem o embrião, certo? As radículas são aquelas formações de raiz, né, onde vai haver a formação de raiz. O cotilédon, a gente está dizendo aqui qual é o tipo de planta que a gente tem, né? Se é de monocotiledônia ou dicotiledônia. Aqui é dicotiledônia, né? Que possui dois cotilédons. E aqui os tipos de estrutura, né? De um monocotiledônio, né? Trigo e do dicotiledônio ou euticotiledônio, semente de feijão, certo? De acordo com o tamanho, coloração e formação, e tamanho, a gente é de suma importância para a identificação das sementes, né? E essas sementes existem várias formas de dispersão no meio ambiente. Elas podem ser dispersas através de ventos, águas, animais, certo? Auxílio de animais que comem fruto e deixam rastro desses frutos no seu percurso. Então, existem várias formas das sementes se dispersar no meio ambiente, certo? Falar de frutos. Os frutos são estruturas desenvolvidas a partir do ovário da flor, né? Estão presentes somente na angiosperma, como a gente caracteriza a angiosperma como a únicas plantas que possuem flores e frutos, né? O fruto é dividido em epicarpo, mesocarpo e endocarpo, certo? Aqui a gente tem a figura mostrando o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Normalmente o endocarpo vai estar envolvido com o caroço, certo? E o conjunto das partes comestíveis do fruto a gente vai chamar de pericarpo, certo? Então, existem tipos de pericarpos. Existe o tipo de pericarpo carnoso, quando o pericarpo ele tem a estrutura suculenta, sabor doce, exemplo maçã. Pode fazer parte, esses pericarpos, eles podem fazer parte da dieta humana, certo? E eles podem ter a forma de baga ou drupa, certo? Baga são aqueles que possuem várias sementes no pericarpo, certo? Exemplo, laranja. E a drupa é aqueles que possuem apenas um caroço grande e duro, que é a união de várias sementes do endocarpo. Exemplo, abacate, certo? Os frutos. Existem frutos que eles se originam de um ovário que não foi desenvolvido, que é só que não foi fecundado, né? Apenas do desenvolvimento do ovário. Exemplo desses frutos é a banana, certo? Que ela
se desenvolve a partir de um partenocarpo, né, que nada mais é do que o desenvolvimento de um ovário que não foi fecundado, certo? Essas, obviamente, por ela não ser fecundado, ele não vai haver a formação de semente. Existem frutos secos que podem ser divididos em acordo com a sua podem ser divididos de acordo com sua abertura quando ele se encontra maduro, certo? Os descendentes, eles são frutos, são aqueles frutos que vão abrir lateralmente, certo? São de origem de um único carpelo. Exemplo, legumes, feijão, e os indescendentes, que são os mais comuns, são os aquênios, né? Possuem uma única semente que não se encontra aderida à parede do fruto. Exemplo, girassol. Prestem atenção que eu estou falando de frutos secos, certo? E obviamente que nada é perfeito, a gente vai falar sobre os pseudos frutos, né? São aquelas coisas que parecem, mas não é, né? São as estruturas os pseudofrutos são estruturas, né, com características e funções semelhantes às do fruto, porém não são frutos, né? Porque não são originários do ovário. Exemplo, caju. A gente tem o hábito de comer o caju, né, e achar que ali é o fruto, mas o fruto é a castanha, né? O morango, que é um pseudofruto, né? Agregado por ser de origem de vários ovários de uma única flor. A jaca, que é um pseudofruto múltiplo, possui a junção de vários frutos de várias flores, certo? Então, aqui no moranguinho, desenho do morango, a gente consegue observar que tem o receptáculo, né, parte do receptáculo, que é a parte comestível, e o arquêntero, né, que é essa sementezinha preta, que a gente acha que é a semente, que são os frutos secos, né? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente conclui a matéria, certo? A gente dá continuidade a uma nova matéria, na verdade. Certo?